quais são as principais lições que o que é dito a essas 7 igrejas nos ensina para a igreja dos dias de hoje? O que é que nós podemos aprender com o que foi escrito a essas 7 igrejas? Bom, primeiro eu diria, Saul, o seguinte, antes de responder a essas perguntas. No Brasil, em língua portuguesa, de uma maneira geral, é a melhor obra que nós temos publicado em língua portuguesa. É a melhor obra, é a melhor obra. Nós temos outras obras, temos boas outras obras. Eu tenho aqui algumas outras obras. Mas as questões relacionadas à profundidade da pesquisa para que esse material fosse elaborado, eu não conheço. Eu não estou dizendo que não haja. A partir da minha experiência, daquilo que eu conheço, daquilo que eu chequei, daquilo que eu verifiquei, eu não conheço nenhum material que tenha sido publicado com tanta riqueza de informação, não fruto de achismos, mas fruto de profunda pesquisa. Então, assim, eu não posso responder essas perguntas que você fez agora sem antes dizer para o nosso irmão, nosso amigo que nos acompanha, sobre a necessidade de adquirir essa obra. E não é uma mera venda, é realmente uma recomendação de alguém que foi impactado pela leitura da obra. E apesar, como eu disse, de já ter lido outras obras, de possuir outras obras que tratam do tema que é abordado aqui, a meu ver, na minha opinião, é o que nós temos de melhor já publicado em língua portuguesa. Então, eu recomendo, de fato, a leitura dessa obra. Agora, em termos de aplicabilidade, nós temos ali 7 situações que são bem distintas umas das outras e que conseguem dar conta, não com completa precisão, mas conseguem dar conta de todas as dificuldades que, eventualmente, as igrejas locais enfrentam na sua caminhada. Então, cada uma dessas 7 cartas, dessas pequenas cartas que foram escritas, né, para as 7 igrejas, cada uma delas tem uma profunda aplicabilidade. Pode ser que, por exemplo, alguma coisa em relação a Éfeso não tenha uma aplicabilidade um pouco mais estreita em relação à igreja onde eu sirvo, mas haverá ali certamente alguma coisa que pode ser aplicado às realidades da igreja. E além de um outro detalhe, de repente essa coisa que não está tão vinculada às realidades hoje da igreja onde eu sirvo, poderão ser as realidades amanhã. Então, por exemplo, hoje eu posso olhar para a carta, por exemplo, que foi escrita a Éfeso, a igreja de Éfeso, e dizer, olha, esse ponto aqui, ele tem uma aplicabilidade enorme para a realidade da nossa igreja. Esse outro talvez aqui não, no momento que nós estamos vivendo, mas esse ponto aqui tem uma aplicabilidade. Mas amanhã, aquele ponto que não teve aplicabilidade poderá ter. Então, as 7 cartas, elas têm uma aplicabilidade contínua na história da igreja. E eu não estou dizendo com isso para que não haja confusão de compreensão, porque há metodologias interpretativas sobre essas questões. Eu não estou dizendo que cada igreja dessa é uma fase da história, porque existe essa interpretação. Éfeso é uma história, né? Depois passa a fase de Éfeso, vem a parte de Esmirna, passa Esmirna, chega a Pérgamo, passa Pérgamo, chega a Tiatira, e aí Sardes, Filadélfia, e aí Laodiceia é a fase final da história da igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que aquilo que as 7 igrejas viveram sempre terão aplicabilidade para a vida da igreja em qualquer circunstância. E é muito interessante. Talvez hoje, Saul, uma hipótese, né? A gente pega aqui um texto, qualquer que seja, um texto. Vamos pegar o próprio Éfeso, né? Deus esteja dizendo para a sua igreja, uma hipótese apenas, tá? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Pode estar dizendo isso para num determinado recorte temporal. E para a nossa igreja, ele pode estar dizendo assim, eu estou chateado com vocês porque vocês estão aderindo à obra dos Nicolaitas. Aí eu estou pensando em Pérgamo. Eu não tenho resistência como a igreja de Éfeso aos Nicolaitas, eu estou agindo como Pérgamo, no sentido de dar adesão aos Nicolaitas. Então, assim, nesse momento na história, nesse exato momento em que a gente está aqui conversando, a aplicabilidade de tudo que é ensinado nas 7 cartas em todas as igrejas do mundo. Há uma igreja aqui que está recebendo o elogio da parte de Jesus Cristo, né?
no sentido, olha, você não tem dado aí voz aos nicolaítas, mas para outra igreja ele está dizendo, vocês estão dando ouvidos aos nicolaítas. Para uma igreja ele está dizendo assim, olha, ser fiel até a morte eu te darei a coroa da vida, você vai passar aí por uma provação, por uma luta, por uma perseguição. Para outra igreja ele está dizendo assim, eu tenho contra ti isso e aquilo outro. Então, nesse exato momento, a voz de Cristo ela reverbera de várias maneiras, em termos de aplicabilidade, para as igrejas que existem no mundo hoje, né? Então, as 7 cartas são extremamente relevantes. Extremamente relevantes. Fica aqui, inclusive, um encorajamento aos presbíteros, aos pastores, né, que lidam com o ensino na igreja local. Vale a pena. Se não há tanto desejo, coragem para expor o Apocalipse inteiro, vale a pena pegar os 2 capítulos ali de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, e expor as 7 cartas. Isso é muito proveitoso, isso abençoa a igreja, isso fortalece a fé dos irmãos, isso santifica a igreja, isso abre os olhos da igreja para os perigos que estão no nosso entorno e com os quais a gente precisa lidar, né? Então fica aqui, inclusive, o encorajamento para que se estude, se leia o Apocalipse e se pregue, né? Pelo menos aí os capítulos 2 e 3 do Apocalipse.